E aí, pessoal? Vamos para mais um vídeo do André no podcast Inteligência Limitada. Nesse vídeo, ele vai falar sobre os ataques de mísseis do Irã contra Israel e sobre o Hamas, do estado do grupo hoje em dia, e do Hezbollah, do motivo de ele entrar na guerra entre Hamas e Israel. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá ver o vídeo? Sou André Laich, cientista político, já vim aqui algumas vezes, né? 28 mil vezes e sou especialista em Israel e Oriente Médio, com ênfase no processo de paz, quando existia um entre israelenses e palestinos. Sou doutorando em Ciências Sociais e Psicológicas pela Universidade de Córdoba, na Espanha, mestre em Relações em Contra-Terrorismo pela Reichman University em Israel, e sou presidente executivo da ONG Stand With Us Brasil, que é uma instituição de educação sobre Israel e combate ao antissemitismo no Brasil. Só o mapa da Cisjordânia, porque aí fica mais fácil o pessoal entender. A região, né, de Israel e Cisjordânia. Então, assim, eu acho que o fato de o Hamas ter conseguido trazer outros grupos para a briga faz com que, obviamente, aumente as tensões. Mas como que tá Irã hoje em dia? Eles então, em nenhum momento assumem nada ou já entraram na guerra oficialmente? Eles atacaram Israel. Eles atacam Israel naquele dia, lá em 13 de abril. Israel se defende junto com uma coalizão de países, inclusive países árabes. Eles não conseguem atingir os objetivos. Israel faz um ataque em resposta. Eles atacaram por causa da morte de... Não. O Irã atacou com qual pressuposto? Eles atacam Israel no dia 13 de abril. Você quer comentar alguma coisa? Como que foi? Foi um ataque amplo de mísseis que passou por cima. Foi um ataque amplo de mísseis que passou por cima do território do Iraque, né? Tá. E da Síria, se não me engano, para chegar em Israel. Esse ataque de mísseis, claro, ele foi detectado com uma boa antecedência, né? Porque você tem uma rede de radares. E atrás dessa rede de radares, uma rede de mísseis interceptadores, né? Que conseguiram interceptar uma margem incrivelmente alta, né? 99,49. Eu me lembro de 99 ponto alguma coisa na época. E, inclusive, o repórter, o jornalista do canal de televisão americano lá, estava falando de uma maneira tão tranquila, sabe? O que estava acontecendo atrás, que basicamente todos os mísseis foram interceptados. E eu achei curioso que o Irã simplesmente não deu qualquer resposta depois disso e o próprio Israel parecia bastante tranquilo quanto à capacidade de interceptação das baterias. Fica no ar a questão, essa quantidade imensa de mísseis lançados contra Israel simultaneamente se baseou em esgotamento dos estoques disponíveis no dia ou se baseou num cálculo de padaria para saber qual que é o limite da capacidade de resposta de Israel? Israel matou, mas não assumiu, um dos generais das guardas revolucionárias do Irã, que estava na Síria, em Damasco, Exato. Um prédio do lado do consulado, alugado pelas guardas revolucionárias, em reunião com um monte de pessoas que estavam envolvidas no envio de armas para o Hamas, para o Hezbollah, para grupos armados na Cisjordânia, para aumentar. Essas pessoas, Vilela, têm interesse de botar fogo no parquinho. Em português claro. Quanto mais problemas tiver em várias frentes, pior é para Israel, porque são muitas frentes. Você tem uma fronteira gigante entre Israel e Cisjordânia, você tem uma fronteira gigante entre Israel e Jordânia, é lá que tem tráfico de armas, eles pagam pessoas para poderem passar armas traficadas para entrar na Jordânia de forma traficada, entrar na Cisjordânia de forma traficada, aumentar as tensões na Cisjordânia, aumentar a capacidade de lobos solitários cometerem atentados dentro da Cisjordânia contra israelenses, enfim, contra forças de segurança, para que pegue fogo a região. Quanto mais problemas de frentes diferentes Israel tiver que enfrentar, mais difícil Israel vai ser de focar para poder resolver o objetivo de uma frente apenas. A equação muda quando o Hezbollah... Vamos lá, né? O Hezbollah tem uma capacidade militar muito superior à do Hamas. O Hamas parou de atirar foguetes em Israel 2 meses depois que a guerra começou,
porque a maior parte dos foguetes foram destruídos, os depósitos foram destruídos, Gaza é menor, Israel tem muita inteligência dentro da faixa de Gaza, é muito mais fácil para o Hezbollah esconder algumas coisas do que o Hamas, e por aí vai. O Hezbollah tem uma capacidade de atirar milhares de mísseis e foguetes por dia, eles têm depósitos em todo o Líbano, o Líbano tem 10 mil quilômetros quadrados, é um lugar grande, 2 vezes o tamanho da Cisjordânia, a Cisjordânia é 20 vezes maior que a faixa de Gaza, então é um país soberano, tem aeroporto, tem porto, tem fronteira com outros países. Putz, é enorme mesmo comparado com a faixa de Gaza, olha só. A Cisjordânia é bem maior e o Líbano é maior que a Cisjordânia. Então, o que acontece? Você tem aí o Hezbollah, na cabeça do Hezbollah, ao entrar na guerra, o que eles pensam? Nós estamos entrando na guerra contra Israel, não temos nenhuma demanda que leve a região a uma paz duradoura. Temos apenas uma demanda e um objetivo: ajudar a resistência a sobreviver, porque ela está em perigo. O que eles querem dizer com isso? Que se Israel conseguir cumprir os seus objetivos militares na faixa de Gaza, o Hamas está em perigo, porque o Hamas pode perder o trono, ele pode não morrer como ideia, Sim. pode ter ainda pessoas vivas que são do Hamas, mas ele vai perder o controle da região onde eles eram soberanos. E isso para um grupo terrorista é muito ruim, que é que nem aconteceu com a Al-Qaeda, que é que nem o que aconteceu com o Estado Islâmico, que é que nem o que aconteceu por 20 anos com o Talibã. E agora o Talibã voltou a ter um lugar onde ele consegue reinar, que é o Afeganistão. Se eles perdem Gaza, ou parte de Gaza, isso é de facto visto como uma derrota. Porque é fisicamente uma derrota. Não é a morte de pessoas, não é a morte de civis como dano colateral ou como arma de guerra que o Hamas usa, os civis como escudos humanos, ou até mesmo como garantia, né, de sobrevivência. Porque o fato de Israel evitar usar mais força para evitar a morte de civis faz com que eles consigam sobreviver. E quando morrem civis, eles usam isso na opinião pública para pressionar Israel, para parar a guerra ou para entrar num cessar-fogo. Então, das duas formas, eles ganham. Isso é uma estratégia de guerra totalmente assimétrica, mas que não tem o que é um grupo como o Hamas vê os objetivos que ele pode ter que seriam plausíveis para enfrentar um exército do tamanho do exército de Israel, sabendo que o exército de Israel não vai usar todo o seu poder militar especificamente contra o Hamas. O Hezbollah entra para ajudar a que o Hamas não deixe de existir. Só que o Hezbollah é muito mais perigoso. Ele tem uma capacidade de colocar milhões de israelenses em abrigos durante horas ou dias. Ele tem uma capacidade de mirar os mísseis dele em bases, por exemplo, em bases aéreas ou em locais estratégicos de Israel. E Israel sabe disso. Então uma guerra total com o Hezbollah é muito mais problemática do que uma guerra total com o Hamas. E aí teve essa operação que parece um filme dos pagers estourando. Isso e aí eu digo assim, ninguém sabe os números exatos. Com certeza os números que a mídia trouxe, que foram números que o Hezbollah deu, estão diminuídos, na minha opinião, drasticamente, porque isso envergonha o grupo. Então, mais do que muito fala. mais. 3 mil que eles falavam. Eles falam que 3 mil pessoas se feriram e 10, 20 pessoas morreram. Eu colocaria que mais de 400 pessoas morreram. E milhares se feriram. Estamos falando de mais de 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas que foram colocadas fora de combate do dia para a noite. Não é fácil substituir essas pessoas. O Hezbollah trabalha muito com um sistema de reserva. As pessoas têm vida normal, tem o beeper. Quando o beep toca, elas têm que ir a algum lugar e fazer alguma coisa. Se elas não podem ir, alguém tem que substituir elas. Entendi. E se eles não têm como se comunicar, como é que a pessoa que tem que substituir vai saber que ela tem que ir para esse lugar? Operacionalmente é muito complexo. E operacionalmente isso foi um golpe que, de novo, nenhum ataque aéreo consegue fazer, porque é simultâneo em várias regiões do Líbano ao mesmo tempo. Então, você não consegue atirar de aviões 4 mil mísseis ao mesmo tempo. É complexo. Cada avião tem 8 ou 10 mísseis de diferentes tamanhos e por aí vai. Então, a operação, para quem fez ela, e de novo, Israel não é o único inimigo do Hezbollah. O Hezbollah tem muitos inimigos. Eles têm inimigos sunitas dentro do Líbano, eles têm inimigos fora do Líbano. Cristãos dentro do Líbano. Cristãos dentro do Líbano. Não é o único inimigo do Hezbollah não é Israel.
E, de novo, tem muita gente que não é o maior fã de Israel, que nem eu escrevi no estado de São Paulo recentemente, mas que não gosta do Hezbollah. E que adoraria ver o Hezbollah perdendo qualquer tipo de capacidade militar para que o Líbano volte a ser soberano na sua segurança. Vamos lá. Então... A gente tá vendo lá o mapa de Israel e Líbano. Exato. Israel é mais ou menos o dobro do Líbano. O que é aquele Golã? Golã é o território sírio conquistado e anexado por Israel em 67. 67, as colinas As de Golã. colinas do Golã, que está sendo alvo de frequentes ataques do Hezbollah. Aquilo nos divide últimos o meses. território da Síria com o território de Israel. São duas planícies divididas por uma colina. Antigamente isso fazia parte da Síria. Então isso dava uma grande vantagem para os sírios em qualquer operação ofensiva contra Israel. Na planície litorânea que é israelense. Aí em 67 Israel ocupou e anexou as colinas de Golã. Hoje é Israel. Há mais de 50 anos é Israel. Estados Unidos reconhece ainda Israel, o mundo inteiro não reconhece, mas ninguém fala em devolver o Golã para a Síria, até porque mal tem controle sírio do outro lado. Mas isso é para um outro podcast para a gente falar de relações Israel e Síria. E aí, pessoal, o que vocês acham? Hamas começou algo que não tem condições de terminar? O Irã e o Hezbollah estão certos em entrar na briga do Hamas contra Israel? Dê sua opinião. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu!